Aleluia! E ficou na minha responsabilidade ministrar no nosso primeiro culto de tarde. Daqui a pouco, no nosso segundo culto, no culto da noite, a Kelly vai estar ministrando e ela vai falar sobre o céu, né? Ela me contou algumas coisas e vai ser bom demais. Mas, querido, a nota que eu tenho no meu coração para essa tarde é falar sobre fé. E eu queria que você fosse comigo para 2 Coríntios, capítulo de número 5. Aleluia! Querido, se nós estamos aqui é porque fé funciona. Se nós estamos aqui, querido, é porque praticar a fé tem o poder de produzir resultados. 2 Coríntios, capítulo de número 5. No versículo de número 7, você está lá comigo? Ele diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Vou ler de novo para você. 2 Coríntios 5, 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Querido, durante 4 vezes na nossa Bíblia, nós sabemos que a Bíblia nos diz que existe um estilo de vida do justo, e ele diz que o justo vive pela fé. Aleluia! E o que é viver pela fé? Exatamente aquilo que Paulo está dizendo. E Paulo diz que andar por fé é exatamente o oposto de andar por vista ou andar por sentimentos. Desde o momento em que nós nascemos, irmãos, nós somos criados, doutrinados, treinados a viver uma vida natural. Nós somos ensinados a pensar naturalmente, nós somos ensinados a calcular naturalmente, mas sabe qual é o problema? Quando nós falamos sobre uma vida natural, nós estamos falando sobre uma vida de limitações naturais. Deus não nos chamou para viver uma vida de limitações naturais. Deus nos chamou para viver uma vida onde aquilo que Jesus orou é real. Jesus disse: Pai, que seja feita aqui na terra como é no céu. Quando Jesus estava orando, querido, Ele estava falando de uma vontade de que enquanto nós estivéssemos aqui, nós pudéssemos já desfrutar pelo menos de uma porção daquilo que estaria reservado para nós no céu. Mas se nós vivemos uma vida meramente natural, nós iremos, querido, colher de forma natural, nós iremos, querido, plantar de forma natural, nós iremos, querido, ter tudo na nossa vida, financeira, ministerial ou familiar, de forma natural. É por isso que a Bíblia insistentemente, ela diz que nós não devemos andar por sentimentos ou por vista, mas sim por fé. Por que Deus nos chama a andar por fé? Porque onde existe fé não existe limites. Vou falar de novo isso para você. Porque Deus insistentemente, Ele diz: viva pela fé, viva pela fé, viva pela fé. Porque onde existe fé, não existe nenhum limite natural. O que é que você pode crer, você pode ter. A Bíblia diz em Marcos 9, 23, que se você pode crer, tudo se torna possível. Onde existe um ambiente de fé, querido, ainda que o médico diga que é o fim, no ambiente de fé existe cura para todas as doenças. No ambiente de fé existe provisão para todas as situações. No ambiente de fé existe resolução para qualquer casamento. Existe, querido, porta aberta para qualquer situação. Porque eu e você precisamos viver pela fé. Porque Deus me escolheu e te escolheu, irmão, para trazer o céu para essa terra. Através da minha vida e da sua vida, querido, Deus quer tocar pessoas. João capítulo de número 15, no verso de número 16, a Bíblia diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos designei para que ao irem vocês possam produzir muitos frutos. Que tipo de fruto Deus quer que a gente produza? O homem ímpio lá fora, a Bíblia diz que o sol nasce tanto para ele quanto para nós. O sol nasce para o justo e para o injusto, ou seja, se uma pessoa sem Deus, ela viver uma vida praticando aquilo que é meramente natural, ela pode sim ser bem-sucedida. Uma pessoa, querido, que acorda todos os dias de manhã e ela trabalha, ela estuda, ela gasta menos do que ela ganha, ela semeia até coisas meramente naturais na vida de outras pessoas, ela vai colher disso. Ela pode sim ter uma família bem-sucedida, ela pode ter sim um trabalho bem-sucedido. E aí eu digo para você, se eles podem, fazendo aquilo que é meramente natural,
ter uma vida boa, o que é que nos difere se vivemos apenas uma vida natural? Queridos, se o mundo lá fora pode ser bem sucedido através da prática de princípios naturais, por que nós seríamos diferentes se nós vivêssemos apenas naturalmente? É por isso que Deus disse, Ele fala, nós não podemos viver como o mundo vive. Nós não podemos produzir apenas aquilo que eles podem produzir. É por isso que tudo na nossa vida precisa ter fé, porque o mundo lá fora não pode viver os resultados daquilo que nós podemos viver. A vida que nós temos hoje como novas criaturas é uma vida que não é limitada por aquilo que é natural, irmão, mas é uma vida que ela não possui limites. A única coisa que limita a sua vida é até onde a sua fé pode ir. Até onde nós podemos crer, é exatamente aí que nós podemos ter. Aquilo que eu posso crer é aquilo que eu vou viver. Aquilo que eu posso crer é aquilo que eu vou ter. E é por isso que nessa tarde eu quero te incentivar, irmão. Não importa o nível de fé que você tem vivido, existe um nível maior. A cada dia nós podemos crescer na nossa fé, a cada dia nós podemos confessar mais, nós podemos semear mais, a cada dia nós podemos dançar mais, a cada dia nós podemos praticar algo da palavra que nós não temos praticado, ou se já praticado, nós podemos praticar mais. 2 Coríntios capítulo de número 4, abre lá comigo, aleluia, 2 Coríntios 4, no versículo de número 13, aleluia, ele diz, e está escrito, crie, por isso eu falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos, aleluia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir isso, mas certa vez eu ouvi uma pessoa falando sobre um senhorzinho, ele já tinha ali várias décadas de aniversário, e a pessoa falou assim, nossa, esse senhor, ele tem um espírito jovial. Não sei se você já ouviu falar isso. Sabe, tem gente, irmão, que já tem ali 80, 90 anos, só que você chega perto deles, é uma pessoa que tem um espírito diferente. Eu estava tomando um café com o Barbie essa semana, e um cara chegou lá pra gente, um senhorzinho, nem lembro o nome dele. Você lembra o nome dele, Barbie? É o tiozinho do passarinho. Aí ele chegou lá e começou a falar assim, você já ouviu meu vídeo do passarinho do YouTube? O Rui do passarinho. Aí eu vou saber que vídeo do passarinho que o cara está fazendo. Não, porque eu imito não sei quantos passarinhos. Aí o cara chegou lá, começou a trocar ideia com a gente, começou a imitar passarinho no meio da padaria, e aí ele começou, nem sei imitar passarinho direito, e aí ele começou, e eu falei assim, caramba, que legal, e ele falava, agora é o canário do reino, agora é não sei o que, aquele negócio, e falando para você, um tiozinho, já com várias décadas de aniversário, trocando ideia, tirando onda, imitando passarinho no meio de todo mundo. Sabe o que é isso, querido? É um espírito jovial. Sabe o que é isso? É uma característica de alguém que possui uma vida diferente. O que é que Paulo está dizendo? Viver uma vida de fé é exatamente como esse senhor. É algo que vai te destacar, é algo que não é o momento, mas faz parte de você. Viver uma vida de fé, querido, não é aquilo que nós fazemos no culto. Uma vida de fé é aquilo que a gente faz no culto, mas também faz na padaria, no supermercado, dentro do ônibus. É por isso que ele está dizendo, é um estilo de vida que nós precisamos agarrar. E é interessante que ele começa a dizer que quando nós agarramos esse espírito, tudo na nossa vida, inclusive a nossa fala, começa a mudar. Tem gente, irmão, que você chega perto dela, parece que tem uma nuvem negra andando. Não sei se você sabe o que eu estou dizendo. Tudo está ruim para ela, tudo vai piorar. E a pessoa ela tem 1 milhão de notícias boas, mas sobre o que ela conversa? Sobre as notícias ruins. Aí vai lá, e aí está tudo melhorando no Brasil em várias áreas, mas sobre qual área que o cara fala? Da que está piorando. Aí o cara vai lá, um monte de coisa acontecendo, de boa, aí eu falo para você, aí vai lá, está construindo, não sei quem andou um tempo atrás naquela rotatória da Getúlio Vargas. Irmão, pensa numa rotatória que a vida inteira foi horrível, aquela rotatória. Aí de repente começaram o quê? Mudar a rotatória. E aí o que eu vi de gente criticando, porque, mas está fazendo a obra, o negócio está interditado, e blá blá blá, e blá blá blá. Eu falo para você, é lógico que vai ficar interditado. Ninguém dorme um dia à noite, do nada acorda com uma rotatória nova. E falo para você, a pessoa reclamava porque a rotatória é ruim. Aí a pessoa reclama porque a rotatória está dificultando o trânsito.
Aí sabe o que vai acontecer? Na hora que construir, ela vai achar alguma outra coisa para reclamar, sabe por quê? Porque faz parte do espírito de vida dela, faz parte do estilo de vida, é uma escolha, aquilo que ela decidiu manter na sua mente, no seu coração. O que é que eu estou querendo dizer para você, irmão? Deus nos chamou para viver uma vida acima da média, e essa vida acima da média, ela só vai acontecer quando fé, ela for real, não como em um culto, mas como um estilo de vida. E o que ele disse? Aquilo que eu creio é aquilo que eu falo. Eu tenho certeza, irmão, que você acredita, como a gente sempre canta no final do ano, que você vai ter no próximo ano muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Você já cantou essa música ou não? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas eu falo para você, quantas vezes no nosso dia a gente fala acerca disso que nós estamos crendo? Irmão, se você crê que vai sobrar muito dinheiro no bolso, sabe o que você vai fazer? Você vai acordar falando sobre isso. Você, querido, vai começar a falar tanto sobre isso, que as suas ações, elas serão levadas pela sua fala. Você vai começar a declarar acerca do seu futuro, você vai começar a declarar acerca da sua família, você vai começar a declarar acerca da sua saúde. Eu não estou falando, querido, sobre falar algo e agir no contrário disso, porque nós sabemos que a nossa boca e as nossas ações, elas caminham na mesma estrada, amém, queridos? Não adianta eu ir lá e falar, vai sobrar dinheiro, vai sobrar dinheiro, vai sobrar dinheiro, se eu não dizimo, não oferto, se eu gasto um monte, não vai sobrar dinheiro, porque não é sobre falar, é sobre viver uma vida de fé, e falar é uma das partes da vida de fé, mas outra parte são obras. Tiago, no capítulo de número 2, ele vai dizer que uma fé sem obras, ela é morta, ela é improdutiva. O que é que eu quero chamar a sua atenção? O que eu estou querendo dizer para você nessa tarde? Irmão, tudo aquilo que nós temos vivido até aqui, é porque nós agimos e falamos corretamente, mas nós não podemos acreditar que aquilo que nós estamos vivendo é o fim, porque aquilo que nós estamos vivendo nunca será o fim. Ainda que a nossa vida esteja, querido, no mais alto patamar de realizações, a vontade de Deus sempre está acima daquilo que nós estamos vivendo. Deus sempre tem mais para o seu casamento, Deus sempre tem mais para os seus filhos, Deus sempre tem mais para o ministério, para as suas finanças, e é por isso que nós precisamos diariamente crer, permanecer crendo, mas aumentar a nossa fé. Aleluia! E como é que nós fazemos isso? Nos tornando convictos e praticando aquilo que nós já sabemos. Fé é um espírito, fé é uma vida, fé é algo que eu acordo falando, fé é algo que eu vou dormir falando, fé é algo que eu almoço crendo, fé é algo que eu almoço agindo. Tudo na nossa vida envolve fé. Abre comigo em Marcos capítulo de número 11. Aleluia, textos clássicos que nós amamos, aleluia. Marcos capítulo de número 11, no verso de número 23. Chegou lá comigo? E ele diz assim: porque em verdade vos digo. O que é que Jesus está dizendo? Na versão de vocês está dizendo, eu lhes asseguro. Ou seja, quem é que está dizendo isso aqui? Jesus. Você acredita naquilo que Jesus disse, sim ou não? Vou perguntar de novo para você. Você acredita naquilo que Jesus disse, sim ou não? Sabe, eu acredito que você acredita, não é porque você está num culto. Mas normalmente, quando você está fora do culto, a maioria de nós não acredita não. Porque eu digo para você, querido, quantas vezes os problemas têm se levantado e a gente fala não aquilo que nós estamos dizendo agora que nós acreditamos, mas nós falamos aquilo que nós estamos sentindo. Irmão, um dos perigos de uma vida de fé improdutiva é falar aquilo que você sente e não aquilo que você crê. É por isso que nós começamos lendo em 2 Coríntios 5,7, dizendo que eu não ando por sentimento, eu não ando por vista, mas eu ando por fé. E sabe algo, querido? Muitas vezes o desafio que vai se levantar contra a nossa vida, ele sempre vai ser maior do que a gente. Ele está dizendo sobre um monte, ele vai dizer, em verdade vos digo, e qualquer um que falar ao monte, irmão, mesmo o James, que eu acho que é um dos maiores, o James, tem o Riguete, eu acho que são os dois maiores que estão aqui.
Eu falo, ainda assim, eles perdem feio para o monte de Piratininga aqui. Sabe aquele monte que a galera vai orar, que é pequenininho ali da comunicação, sabe ou não? Aquele que é pequenininho, eles perdem. Aí se a gente for falar do Monte Everest, é aí que perde, ou seja, nós como seres humanos, na maioria das vezes, sempre seremos menor do que o desafio natural. Nós sempre seremos menor do que talvez o nosso sonho, talvez menor do que o problema familiar, talvez menor do que o desafio ministerial, mas Jesus está dizendo que se eu falar, vai acontecer. Aí você fala assim, Leandro, se o negócio é maior, Jesus está dizendo que vai acontecer, eu tenho que ficar com o que eu estou vendo, que é maior, ou eu tenho que ficar com o que Jesus está falando? Com o que Jesus está falando. Só que agora vai uma dica para você. Como é que eu posso facilitar isso? Começando a crer nas coisas pequenas. Como assim? Eu lembro de uma vez de um cara um missionário lá da China, se eu não me engano, ou do Japão, eu não sei, é todo mundo de olho puxado, então eu não sei de onde é. E ele estava falando sobre uma dificuldade que ele estava tendo para ir à igreja. Ele não tinha nenhum meio de transporte, ele precisava ir a pé. E ele conta no testemunho que, naquele momento, olhando para a situação, ele ouviu uma ministração sobre fé e ele decidiu acreditar. E sabe o que ele começou a fazer? Ele começou todos os dias a agradecer a Deus pelo passe de ônibus. E ele começou, Pai, obrigado pelo passe de ônibus. Pai, obrigado porque eu vou ter dinheiro para pagar o passe de ônibus, para eu poder ir para a igreja em todos os cultos. E sabe o que é que aconteceu? Ele foi e recebeu a bênção dele. Ele começou a ter passes de ônibus. Uma vez que ele estava ali, ele falou, puxa, passe de ônibus funcionou. A minha confissão, a minha gratidão, a minha fé funcionou para passe de ônibus. Então agora quer saber, eu vou crer para uma bicicleta. E ele começou, Pai, eu te dou graça por uma bicicleta chegando. Pai, eu te agradeço por uma bicicleta para eu poder ir lá e vai ser legal. E você sabe que lá no Japão, não é, na China, naqueles lugares, a galera anda bastante de bicicleta. E aí, Pai, obrigado por uma bicicleta chegando. Pai, obrigado. E sabe o que aconteceu? A bicicleta chegou. Ele olhou e ele contando, ele diz assim, puxa, se funcionou para o passe, se funcionou para a bicicleta, vai funcionar para um carro. E ele começou, Pai, obrigado por um carro chegando. Eu te agradeço por provisão para pagar a gasolina, eu te agradeço por provisão para pagar o seguro, IPVA, obrigado, Pai, por um bom carro chegando. E sabe o que aconteceu? Um carro chegou. Sabe qual é o fim da história, irmão? Hoje esse homem, ele possui um jato particular. E ele, enquanto ele contava essa história, ele dizia, querido, que ele só chegou a ter o que ele tem hoje, porque ele entendeu a importância de exercer a sua fé na estação que ele está vivendo. Sabe por que muitas vezes, irmãos, é isso que Jesus está falando em Marcos 11, 23, ou em tudo isso que nós estamos lendo, se torna muito difícil, porque nós às vezes gastamos tempo tentando crer em algo que é muito grande, quando nós esquecemos que a vida de fé é mais parecido com uma escada. Todas as vezes que eu uso a minha fé para fazer algo na estação que eu estou vivendo, é como se eu estivesse construindo degrau após degrau. E ao ver que aquilo que eu crio hoje deu certo, fica muito mais fácil acreditar que se Deus foi fiel aqui, Ele também vai ser fiel na próxima fase. Davi chega para Saul e Saul diz, como você pode, menino, enfrentar esse gigante, se a armadura está ficando aí, larga em você. Davi chega para Saul e fala assim, ei, negócio é o seguinte, Deus já me livrou do leão, Deus já me livrou do urso, e se Ele me livrou desses dois, eu sei que Ele também vai me livrar das garras desse incircunciso filisteu. Ou seja, querido, o resultado da fé, quando Davi estava diante do leão, funcionou, uma maturidade de que na outra fase também iria funcionar. O que eu estou dizendo para você, sabe, querido, não comece a crer por um avião, se você ainda não está conseguindo crer para pagar a conta de luz. Não adianta crer, querido, para uma Ferrari, se a gente ainda não conseguiu nem crer, querido, por um Golzinho 1.0 com ar-condicionado. O que é que eu estou querendo dizer para você? Sabe, querido, às vezes nós não entendemos como fé funciona e é por isso que a gente se frustra. Eu lembro de uma vez que um determinado pastor conhecido meu,
ele chegou e ele abriu uma igreja, e logo nos primeiros meses ele foi, e ele alugou uma igreja enorme no centro da cidade. Não contente com isso, ele foi e ele comprou mais de 100 cadeiras para colocar naquela igreja, e com o passar dos dias, sabe o que aconteceu? A igreja não encheu. Com o passar dos dias, o aluguel venceu, e ele não apenas, querido, não tinha dinheiro para pagar aluguel, mas também não tinha dinheiro para pagar as cadeiras. E sabe o que é que teve que acontecer? Ele precisou devolver as cadeiras, ele precisou encerrar o contrato de locação, terminou com uma dívida e precisou voltar, querido, para uma igreja dentro da garagem de uma casa. Agora eu pergunto para você, fé funciona? Pergunto para você, será que Deus não é fiel? Não. O que aconteceu? Aquele homem não estava entendendo o processo e o desenvolvimento da fé. Romanos capítulo de número 12, verso de número 3 diz que Deus compartilhou uma fé com cada um de nós, mas é nossa responsabilidade, através do exercício de cada verdade que tem chego ao nosso coração e à nossa mente, a prática de cada degrau, a prática de cada estação, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo e desenvolvendo a nossa fé, e nós começamos, querido, a dar passos maiores, e sim, nós iremos chegar em um lugar muito grande que Deus plantou, mas antes de chegar lá, nós precisamos chegar, querido, no próximo passo. Aleluia. Pastor, você está querendo me dizer que eu não posso sonhar coisas grandes? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você não deve pensar apenas nas coisas grandes, sem antes pensar nas coisas pequenas. Tenha planos a longo prazo, tenha planos a médio prazo, mas tenha planos para aquilo que Deus pode fazer hoje. Sabe, querido, Deus quer te levantar como um bom ministro do Evangelho, mas um bom ministro do Evangelho, ele é aquele que primeiro é um bom ministro nos grupos de integração, no grupo ID na casa, é aquele que é um bom ministro, querido, no mercado, é aquele que é um bom ministro limpando um banheiro. Sabe, querido, Deus quer nos levantar para todas as coisas, mas antes dele nos levantar lá, ele precisa encontrar fidelidade aqui. Aleluia. Não, pastor, porque o negócio é o seguinte, eu vou ser o diretor dessa fábrica. Sabe, querido, muitas vezes para uma pessoa ser um bom diretor, ele precisa conhecer o processo do chão de fábrica. Ele precisa conhecer o bastidor de compra, ele precisa conhecer o bastidor de venda, assim também é a nossa fé. Sabe, querido, não olhe tanto para o seu futuro, ao ponto de esquecer aquilo que Deus está fazendo e quer fazer hoje. O processo de fé é um processo completo, assim como Deus criou o mundo em 6 dias, etapa após etapa, cada coisa sendo colocada no seu lugar. Por que é que primeiro Ele separa terra seca e terra molhada? Por que é que Ele coloca e fala assim, ó, porção seca para cá, porção molhada para lá? Porque já imaginou? Ele fala assim, agora a árvore nasça. Como é que as árvores teriam terra seca, se Deus ainda não houvesse separado? Já imaginou se Deus fala assim, agora, terra produza árvores, de repente Ele fala assim, vixe, que terra, eu ainda não separei. Já imaginou se Ele chega lá e fala assim, ó, façamos um homem, e o homem, ó, domine sobre isso. Peraí, mas como ele vai dominar sobre isso se eu ainda não criei? Peraí, Adão, peraí, é o seguinte, ó, animais, surjam aí. Já imaginou que bagunça? Sabe, querido, Deus fez cada coisa no seu devido tempo, porque Ele entende que sempre uma estação completada, sempre uma estação fidelizada, sempre uma estação concluída, ela vai servir de base para a próxima estação e para o próximo nível de fé. Onde é que Deus vai nos levar? Até onde nós podemos crer. Mas onde é que começa o nosso futuro grandioso? Hoje. Vivendo esse espírito de fé que nós estamos falando, eu creio, por isso eu falo, eu creio, por isso eu falo, eu creio, por isso eu pratico. Sabe, querido, a Bíblia, ela é fácil de ser praticada, ela é fácil, querido, de produzir resultados. O que é difícil? A gente querer isso. Sabe, eu vejo que muitas vezes a gente faz o plano de falar assim, não, segunda-feira é o dia internacional de começar o quê, gente? Dieta, é assim ou não é? Então você passa lá, então a segunda-feira eu vou começar a dieta. Mas eu vejo poucas pessoas planejando, não, segunda-feira eu vou começar a ler. Segunda-feira eu vou sair praticando aquilo que eu aprendi no domingo.
existem muitas expectativas acerca de muita coisa, mas eu vejo poucas pessoas indo dormir falando, nossa, amanhã eu vou praticar aquilo que eu aprendi hoje no culto. O que é que nós estamos falando? Nós iremos viver coisas grandiosas lá, se nós começarmos, querido, a desfrutar dos pequenos resultados aqui. Sabe, querido, o mesmo Deus que livrou Davi do leão e do urso, fez com que ele derrotasse o gigante Golias. O mesmo Deus, querido, que foi fiel com Jesus em todas as situações. O mesmo Deus que foi fiel com todos os profetas do Velho Testamento. O mesmo Deus que foi fiel com Paulo, o mesmo Deus que foi fiel com João, Ele vai ser fiel para com você. Mas o que é que Ele precisa? Que as nossas atitudes de fé existam, porque fé é aquilo que abre a porta para que os céus possam tocar a terra. E o que é que Ele continua dizendo no texto de Marcos 11, 23? E Ele diz assim, em verdade vos digo, que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que ele disse será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, creia que já recebestes, e por isso vocês os terão. Sabe, irmão, não é simplesmente orar por orar, é orar crendo que é nosso. É orar, querido, se posicionando e se alegrando como isso já fosse nosso. Aleluia, aleluia. É como, querido, aquele que já comprou o carro, não sei quem já teve a oportunidade de comprar um carro zero aqui na concessionária, mas normalmente quando você compra um carro zero, salvo as exceções, ele não está não está ali na concessionária. Ele demora alguns dias para chegar, sabe o que eu estou dizendo ou não? Você chegou lá, então imagine que você comprou um carro e você colocou todos os itens de série e também os itens que não são de série, e aí você pegou o carro mais top de todos. Aí a pessoa fala, vixe, eu não tenho esse carro aqui. Ele vai demorar 10 dias para chegar, porque ele precisa vir da fábrica tal, ou ele está em tal concessionária. Você chegou ali, beleza. Você assinou, passou o cartão, ou então foi lá, assinou o contrato do financiamento, do consórcio, não sei como é que você gosta de comprar seu carro. Na hora que você sai dali, quando você vai falar com uma pessoa, você fala assim, como que você fala com ela? Ó, daqui 10 dias eu vou comprar um carro. Não, você fala, eu comprei um carro. Aí você olha um carro passando na rua, você vira para sua esposa e fala assim, nossa amor, é igual o nosso carro. Eu não sei se já aconteceu com você, mas normalmente é assim, quando você vai comprar um carro, se você está vendo um carro para comprar, parece que na rua lota do mesmo carro, sabe o que eu estou dizendo não? Sabe o que eu estou dizendo não? Você vai lá e fala assim, eu estou vendo um Fiesta branco, de repente parece que Bauru só dá Fiesta branco, é um negócio assim, aí você vai lá, você comprou, aí você fala assim, nossa amor, olha aqui, ó, um carro igual ao nosso, aí você olha lá, amor, um carro igual, você não tem o carro ainda, o carro vai demorar 10 dias para chegar, mas aí você fala assim, mas e aí pastor, você já sabe que já é seu, por isso que você fala. Aí fala assim, mas por que eu falo? Ah, porque eu já assinei o contrato. Por que eu falo? Porque eu já passei o cartão. Não, querido, você fala porque você acredita que isso é seu. Como assim, pastor? E se de repente caísse uma bomba lá na concessionária, não tem mais carro? E se de repente acontece alguma coisa, querido, e para de vender o carro, acontece um monte de desgraça aí. Você não vai ter, mas você acredita que vai chegar. Você acredita que é seu. Aí eu falo para você, irmão, se a gente pode falar que algo é nosso, porque nós temos alguns sinais naturais, por que é que a gente não pode falar aquilo que nós temos, todos os sinais espirituais? Se é fácil para a gente falar algo, porque a gente assinou um contrato, deveria ser mais fácil ainda para a gente falar algo que Jesus disse. O que Jesus falou, eu asseguro que é verdade, é só falar para esse monte e ele vai sair. Irmão, pode ser que você orou e a doença não saiu, pode ser que você orou e ainda ninguém te ligou para o seu trabalho novo, mas e daí? A Bíblia diz que tudo aquilo que eu orar, crendo que é meu, vai acontecer. Então eu vou começar a olhar e vou falar assim, amor, olha o nosso próximo carro ali, eu não assinei nada, talvez eu não tenha um score bom para comprar, talvez ainda não, como fala quando contemplou o consórcio,
mas eu já estou, olha o nosso carro ali, olha o carro que está chegando ali, olha a nossa casa ali, amor, olha que vai ser assim, amor, eu vou colocar um ar-condicionado assim no nosso quarto, na nossa casa, amor, a nossa piscina vai ter isso aqui, amor, ó, vai ser assim o nosso final do ano, amor, o negócio vai ser o seguinte, na viagem que eu vou levar você para tomar um cafezinho no pé da Torre Eiffel. Recebe aí, mulherada, não é verdade? Já imaginou? Aí você fala, amor, então eu já vou pensar qual é o vestido que eu vou usar. Aleluia. Aí você olha natural, como é que tá? Já está comprando colchão duro para usar no Natal, para deixar de molho no abacaxi e passar 3 vezes na máquina de bater. Não sei se você sabe, mas você que está com dinheiro para comprar pouca coisa, você pode comprar uma carne que é um pouco mais ruim e pede para o cara passar umas 3 vezes naquela máquina que bate, fica molinha, né? Vem tudo que tem lá dentro, mas fica tranquilo que fica molinho, não é verdade? Aí eu falo para você, dá certo ou não dá, Paulinho? Vem desfiando, depois deixa de molho no abacaxi ou não naquele negócio que fica lá, fica aquela beleza de mole, quase apodrece. Então eu falo para você, eu falo para você, irmão, se está lá, naturalmente falando, não tem dinheiro para a melhor ceia de Natal. Naturalmente falando, não tem dinheiro para fazer as coisas que você tanto sonha. Mas deixa eu falar para você, querido, o céu nunca está em crise. O céu nunca tem falta, mas por que aqui tem? Porque está na hora de crer sobre coisas maiores, está na hora de confessar sobre coisas maiores. Pastor, eu só arrumo enrosco, todo mundo que eu namoro é só enrosco. Está na hora de orar mais pelo seu próximo namorado ou namorada. Pastor, toda sociedade que eu entro é um inferno. Está na hora de orar antes da sociedade acontecer. Mas muitas vezes a gente ora, a gente não ora, faz, e aí depois a gente vai lá, 190 celestial, e Pai, pelo amor de Deus, se possível aparta de mim esse cálice. Aí Deus fala para você, eu aparto, mas ele vai levar 50% da empresa. Eu aparto, mas vai ficar as dívidas. Sabe, meu irmão, deixa eu falar para você, não deixe para usar a fé apenas quando as coisas derem errado. Construa um futuro de sucesso através da sua fé, construa uma família de sucesso através da sua fé. Comece a olhar para os seus filhos e comece a falar, filho, você vai fazer boas escolhas no seu futuro. Comece a olhar, querido, para o seu marido, para a sua esposa, comece a declarar que tudo vai dar certo na vida deles. Comece a olhar para a sua casa, comece a olhar, querido, para o seu futuro e comece a falar acerca dele. Fale sobre essa semana, fala sobre a segunda-feira, fala sobre a terça, fala sobre a quarta, e a cada dia vai falando fé e vai vivendo os resultados da fé, e sabe o que vai acontecer? Vai funcionar, e vai chegar um ponto que vai ser um estilo de vida, sabe, e é engraçado, irmãos, algumas coisas que a gente às vezes fica observando, e a gente fala como é, hoje a gente foi andar de manhã, de bicicleta, e aí eu falo para você, umas 3, 4 vezes, irmão, passou uns velhinhos no pau, perto da gente, aí o cara ainda gritava, vem de trás, aí eu falei, quem que vem de trás? De repente, um caminhão quase, aí eu olhava, os caras têm dobro da minha idade, aí o cara passava, a panturrilha do cara, meu Deus, parecia um tijolo, aí você falava, meu Deus, o que é isso? Da onde vem fôlego? Da onde vem força? Sabe o que é isso, querido? O cara um dia passou pela mesma coisa que a gente estava passando hoje lá, o Joãozinho quase vomitando lá de andar 25 quilômetros, sabe, aí todo mundo lá gordinho fazendo, eu falo para você, querido, como é que ele chegou lá? Porque um dia ele também sofreu no primeiro degrau, um dia ele decidiu perseverar também no início de algo, sabe, querido, pode parecer de fato muito difícil viver em fé hoje, pode parecer de fato muito difícil praticar essas coisas, mas deixa eu falar para você, começa a crer para o ovo, começa a crer, querido, para a gripe ir embora, começa a crer, querido, para saúde, para você trabalhar a semana toda, e sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai construir uma fé inabalável com relação à saúde, não vai ter problema que vai pegar a sua casa, porque todo dia você está criando e renovando uma mentalidade, você está desenvolvendo um espírito de fé, onde você não fala apenas sobre cura, mas agora você está rendendo graças por saúde, e aí a hora que você vê, a sua vida é falar de saúde, e aí depois você vai e desenvolve uma fé sólida numa outra área da sua vida, sabe, querido, fé funciona,
E nessa tarde, agora já à noite, porque são 6:02, eu quero dizer para você, querido, que Deus nos chamou para viver uma vida de fé, porque Ele sabe que a vida de fé nos coloca em um patamar onde nós iremos viver com notoriedade nesse mundo. Deus está nos chamando para nos destacar. Deus quer fazer da sua família um luzeiro desse mundo. Deus quer fazer das suas finanças um referencial. Deus quer te usar, querido, como um espelho. O mundo precisa de pessoas para seguir, o mundo precisa de pessoas para imitar, e sabe quem é que eles vão seguir? Aqueles que se diferenciarem, aqueles que se destacarem, aqueles que tornarem, querido, uma teoria de fé em uma prática de fé que vai mudar a família, que vai mudar finanças, que vai mudar tudo. Deus quer te levantar, querido, como uma pessoa notória nesses dias. Mas como é que vai acontecer? Praticando detalhe após detalhe, agarrando essas verdades que você tem ouvido culto após culto. Sabe, querido, se nós estamos aqui, é porque fé funciona. Sabe, eu lembrando, vindo para cá de moto, à tarde, e eu pensando, falei assim, puxa pai, em dezembro, lá de 2010, a gente estava vindo para cá, encontrando nesse lugar algumas poucas crianças, muitas crianças, alguns poucos adultos, sabe, e tudo diferente. E hoje, vindo para cá, para começar um culto às 17 horas, um culto às 19h30, irmão, falo para você, pode todo mundo falar que fé não funciona, e eu digo para você que funciona. Pode todo mundo virar e falar que não dá certo, mas eu digo para você que dá certo. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco os 2 cultos vão estar cheios, e a gente vai startar um culto pela manhã, e aí vai chegar um momento, irmão, onde nós vamos criar o nosso complexo, e as pessoas vão vir de todos os lados para ver o que é que está acontecendo. Hoje, essa semana, me confirmou, o Silvio, lá de Caxias do Sul, está mandando um casal para passar janeiro aqui com a gente, que eles querem saber como é que a gente faz o Hahaha funcionar. Quer saber como é que um projeto existe só com voluntários. O pessoal de Interlagos veio aqui no melhor dia do ano, conversou, e no final eles fizeram uma pergunta para mim. Eles viraram e falaram assim, posso fazer uma pergunta para você? E eu falei assim, pode. Ele falou, como é que vocês conseguem tanta gente da igreja se envolver nos trabalhos? Sabe, eu parei e pensei e falei assim, cara, é verdade, é diferente. Ele falou assim, cara, lá na nossa igreja lá a galera não quer se envolver não. É um ou outro que pega, o outro não pega. Eu comecei a pensar e eu falei, puxa, nós estamos com mais de 160 voluntários trabalhando hoje. E eu falei assim, é algo diferente. E sabe por que é diferente, querido? Porque Deus está criando um povo nesse lugar para mostrar que a palavra funciona. E quando a palavra ela for praticada, e cada vez mais praticada como está sendo, os resultados vão envolver a sua vida, e a sua vida vai se levantar como uma vida notória. E o que? A fé vai te fazer andar em um amor que você tem andado, a fé vai te fazer, querido, prosperar financeiramente, a fé vai te fazer ter um casamento melhor. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar lá de fora, e elas vão falar, tem alguma coisa acontecendo no bairro do Jardim Vitória de Bauru. E elas vão vir para cá para ver o que está acontecendo, queridos. Sabe por quê? Porque fé funciona e vai funcionar na sua vida. Sabe, querido, porque fé funciona para curar. É por isso que pessoas serão curadas em números maiores nesses dias. É por isso, querido, que a vida financeira de muitos vai começar a mudar, porque fé funciona para isso. Portas de emprego vão se abrir, portas de promoção vão se abrir. Fé para trabalhar mais vai chegar. Força para fazer mais, ideias criativas. Por quê? Porque não importa aquilo que a montanha está dizendo, não importa se a dificuldade é maior, importa aquilo que Jesus disse. E Jesus falou, eu asseguro que é verdade. E já ficar com aquilo que Jesus disse, e não com aquilo que as circunstâncias dizem. Não fique com aquilo que as pessoas dizem. Não fique, querido, com aquilo que as más conversações vão falar. Porque como eu já falei para você, querido, sempre vão falar mal.
Sempre vão achar algo para criticar. E você tem duas opções: ficar com aquilo que o mundo está dizendo, ficar com as críticas do mundo, dizendo que Deus não funciona, dizendo que a palavra não funciona, dizendo que ir à igreja é algo de pessoas bitoladas, ou você pode decidir acreditar nessa palavra e ver Deus sendo real em cada uma das áreas da sua vida. Eu estou aqui para dizer, querido, que fé funciona. Fé é um espírito de vida, por isso comece a falar, comece a declarar o que vai acontecer, e quando você menos esperar, os resultados vão se levantar. Olhe para o seu futuro, fale sobre 20, 30 anos para frente, mas não esqueça de falar sobre a sua segunda-feira, não esqueça de falar sobre a sua terça-feira, porque, querido, sim, alcançaremos um futuro brilhante, mas que vai ser construído através de cada etapa sendo vencida e desenvolvida numa fé que funciona. Amém, queridos? Aleluia. Diga comigo, diga: eu vivo pela fé. Diga: fé funciona na minha